Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, santificado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Obrigado por mais uma noite de repouso que o Senhor nos deu. Pelo dia de ontem que se passou e pelo teus cuidados por nós. Obrigado por esse dia que não conhecemos, por isso queremos entregar em tua mão a nossa vida. E neste momento quero pedir a tua bênção sobre esse estudo de hoje. Que o teu Espírito Santo possa nos ungir, não só os nossos lábios, como também os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, já que ontem nós comentamos um pouco sobre a questão do inferno, houve aquela conversa ontem, foi muito boa. Hoje a gente vai estudar sobre um ponto, uma questão muito importante na Bíblia, que é um dos grandes erros que está ainda no cristianismo, que é a imortalidade da alma, né? Então, assim, é um erro que veio lá da antiguidade. Deus já havia advertido o seu povo contra essas coisas, né? E, infelizmente, isso entrou no mundo cristão através de ensinamentos pagãos, né? E veio entrando no cristianismo e as pessoas, sem perceberem, foram aceitando isso aí. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente, né? Então, se vê que a Bíblia ela é muito clara quando ela fala que o homem não tem uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente, ou seja, um todo, correto? Agora, você vai para Deuteronômio, no capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 4, capítulo 18, 18, do verso 9 até o verso 14, tá? Então, aqui uma advertência para o povo de Deus, para que não fizesse esse tipo de abominação, tá? Acharam aí? 18, verso 9 até o verso 14, certo? Então, aqui você vê que uma proibição de Deus contra os adivinhos e os feiticeiros. Infelizmente, hoje, essa cultura de consultar os mortos virou cristianismo também. Então, a Bíblia, olha só, eu tenho aqui, ó, o espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Dessas três, qual é que a Bíblia ensina? Ela ensina espiritualidade, que é diferente de espiritismo e espiritualismo. O que é espiritismo? O espiritismo nada mais é do que uma religião disfarçada hoje, que a crer em reencarnação. Isso não é bíblico, né? Ou seja, o homem ele é dono de si próprio, não necessita de um salvador, né? O espiritualismo está hoje, infelizmente, nas religiões, na maioria, como o James falou ontem aí, né? Que crê realmente que há vida, há consciência após a morte. E nós precisamos entender o que a Bíblia fala a esse respeito. Jesus fala muitas vezes a respeito, inclusive na ressurreição de Lázaro ali, ele usou a questão do sono, né, comparado à morte. Quando você dorme, você está alheio a tudo que acontece ao seu redor. Então, ele compara a morte ao sono muitas vezes. Inclusive, Marta, né, irmã de Maria, quando Lázaro havia morrido, Jesus demorou aí 4 dias para poder chegar lá onde eles estavam. E ele falou assim, Jesus conversando com Maria, e Marta, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Então, ela já sabia realmente que Lázaro não estava no céu. Lázaro estava no pó, já havia morrido 4 dias. E ele falou assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Então, ele compara a morte ao sono. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, ele compara a morte ao sono. Quando você dorme, se você não sonhar, você apaga, você está ali, tudo que acontece, você acorda já é outro dia, certo? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, até o verso 14, olha o que fala aqui.
quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, a nova Canaã, né? Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus te lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal. Se você for lá para o Salmo 115, então por lá adiante, depois vamos para Isaías 115, verso 17 e 18. Tem dois versos aqui interessantes que falam com respeito à morte, né? E a morte era comparada a um sono, e Salomão escreveu também lá no livro de Eclesiastes sobre a questão dos animais, que tanto faz o animal como o homem, o fôlego é o mesmo, né? Ainda pergunta assim, quem adverte que o fôlego dos homens sobe e dos animais desce? Vão todos no mesmo lugar. A diferença é que o homem, ele raciocina, ele pensa, os animais têm instintos. Então, de todo ser criado no planeta, de animais, répteis, o ser humano é o único que tem raciocínio e que sabe que vai participar da glória do Senhor, certo? Lá no Salmo 115, verso 17, 18, diz assim, ó, os mortos não louvam ao Senhor. Então, se uma pessoa morre em Cristo, hoje, por exemplo, e as pessoas creem que vão para o céu, essa pessoa vai estar no céu louvando a Deus, né? Lógico. Então, o Salmo diz assim, ó, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Lá em Isaías, capítulo 8, só dando esse verso também, esse verso não chega no PowerPoint, capítulo 8, verso 19 e o verso 20. Olha que interessante aqui. 8, 19 e 20. Diz assim, ó, Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chirreiam e murmuram entre dentes. Acaso não consultarão um pouco a seu Deus? Uma pergunta, né? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão algo que Jesus. Então, é uma coisa que Deus abomina, essa questão da imortalidade da alma, né? Então, vamos agora à Bíblia. Ele pode colocar já o PowerPoint aí. Nós vamos estudar, vamos ter talvez 3 estudos que falam a esse respeito, e vamos deixar que a própria Bíblia ela possa nos responder nessa questão da imortalidade da alma, né? Pode colocar isso, tá? A gente vai agora entender, pela graça do Senhor, né? O que acontece quando o ser humano ele perde o fôlego de vida. Pode dar um toque aí. Então, o mistério da morte é revelado, né? Então, o que acontece, né, com a pessoa quando ela perde fôlego de vida? Há muitas opiniões a respeito. Alguns creem na reencarnação, que ela vai morrendo, vai se reencarnando, né, até ficar perfeito. A gente sabe que o homem não caminha para a perfeição. Se Jesus não voltar, cada vez mais o homem está se degenerando, cada vez mais fraco, né, cada vez mais corrupto. Está escrito na palavra do Senhor, né? Então, cada vez piora, não melhora. Então, só mediante a graça do Senhor que nós podemos alcançar a perfeição e a vida eterna nele. Aí vem a pergunta, a vida após a morte? Você sabe que existem muitos filmes aí fora, e esses filmes, eles, baseado nesse conceito de que a vida após a morte, que veio lá desde o Egito, passou pela Síria, entrou em Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, né? Roma pagã, e infelizmente ela conseguiu entrar no mundo cristão. Então você vê que há muitos filmes que fizeram por aí, até hoje fazem filmes que
vidas, que é a vida após a morte, a alma sai do corpo, consegue falar com o médium, né? Então você vê que há uma imitação inerente aqui com relação a algumas coisas que os profetas usavam, que Deus usava o profeta para se comunicar com ele. Vocês lembram, como eu comentei aqui, que Daniel, ele teve muitas visões e sonhos. E a visão é algo totalmente diferente do sonho. O que é a visão? É quando Deus ele toma o natural, o sobrenatural, a pessoa para de respirar, os olhos ficam abertos, e ele consegue ver aquilo que Deus está revelando para ele, como se fosse uma imagem, e Deus falou assim, o que você vê, você escreve. Certo? Então, na questão do espiritismo, há uma mediunidade. Veja bem, olha o que o diabo fez. Então, entre nós e Deus, temos um mediador, que é Cristo. Não existe outro. Então, para eu ir até o Pai Celestial, eu preciso ir ao Senhor Jesus Cristo, que é o meu mediador. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Correto? No mundo espírita, há também os espíritos, há o médium e a pessoa que faz a consulta. Você leu aqui agora, Isaías. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, que chileiam e murmuram. O que é chilear? Você for um dicionário, vai encontrar lá. Chilear quer dizer tagarelar, ou falar com o mesmo tom de voz que a pessoa tinha quando estava em vida. Isso são o quê? Isso são enganos do inimigo. Né? Então, lá em Apocalipse, diz que esses espíritos são espíritos de demônios enviados para a Terra, né? Para enganar as pessoas. Então, a pergunta é, a vida após a morte? Pode passar. Outra pergunta vem logo a seguir. Onde estão os que morreram? Tanto os que morreram em Cristo, como os que não morreram em Jesus. Os que morreram salvos e os que morreram condenados. Onde eles estão? Mais um toque? Vamos lá. Podemos reencontrá-los? Outra pergunta interessante, né? A Bíblia diz, com certeza que sim, pode passar sim. Há muitas opiniões e teorias quando o assunto é morte. Certo? Quando o assunto é morte. Mas vamos para a Bíblia, né? Vamos ver o que o Senhor Jesus pode passar, tem a nos dizer com relação a isso. Olha só, detalhes muito importantes. Mas o Senhor Jesus é o único que nos pode dar todas as respostas. E está no seu livro. Pode passar. Ó. Lá no Apocalipse diz assim, ó, ele declara Jesus. Vamos lá. Eu estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, eu sou o caminho, diz ele, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim e vive não morrerá eternamente. Correto? Isso falar lá pra, né, da ressurreição de lá. Então, ele fala aqui claramente, ó, eu estive morto. Ou seja, eu estive inconsciente. Quando morri, eu não sabia nada que estava ao meu redor. Tanto que quando ele ressuscita no terceiro dia, na manhã, terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele encontra, a primeira pessoa que encontra é Maria Madalena. E Maria Madalena, num gesto de carinho, vai tocar no mestre. O que é que ele fala? Não me toque, porque aí não subiu meu pai. Subiu meu pai e vosso pai, e vou descer para encontrar com vocês. Então, assim, uma prova inequívoca de que realmente, quando ele morreu, ele estava ali na sepultura de José de Arimateia, aguardando o momento da ressurreição. Então, eu morri, mas eu estou vivo pelo céu. Então, Cristo está hoje em seu santuário, nós comentamos tudo sobre, correto? Em carne e osso, glorificado. Ele ainda possui as duas naturezas, a divina e a humana. E quando ele vier, ele vai vir de forma corpórea. Alguns pensam que vai vir em espírito, isso não é verdade. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia de Atos. No capítulo 1, olha o que o Dr. Lucas escreveu sobre a volta do Senhor. Atos, capítulo 1. Inclusive, quando ele foi encontrar com os discípulos, que Tomé duvidou, foi o que ele falou. Toque aqui. Um espírito não tem carne e nem osso. Então, as marcas da cruz, as marcas dos pregos nas suas mãos,
na sua cabeça da coroa de espinho, a lança que perfurou a sua costela e os pregos que estavam cravados ali na cruz estão nele até hoje, como prova inequívoca do seu sacrifício por nós. Então, Jesus se fez carne e habitou entre nós e provou a morte, desceu à sepultura e voltou novamente à vida. Aquela sepultura não poderia prendê-lo, porque ele é o príncipe da vida, ok? Então, ele é a única pessoa que pode dizer assim, ó, eu estive morto, estou vivo. Pelo século século. E tem uma chave, ou seja, ele tem uma solução para a morte e para a sepultura. Vai passar assim, mais um toque? Vamos lá. Olha, Cristo sabe. O que é que ele sabe? Vamos lá. Ó, mais um toque? Vamos lá. Como surgiu a vida? Mais um toque. O que ocorre quando chega a morte? Mais um toque. Em seu livro, ele nos responde. Vamos lá, ó. O Senhor revela como surgiu a vida. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o que? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o que? Alma vivente. Então, quando Deus formou o homem, estava ali um boneco de barro. Estava um objeto inanimado, sem vida. Essa palavra alma, ela vem da palavra animal, que vem da palavra animado. As pessoas não pegam aí, fazem os desenhos, né? Os filmes, e aqueles desenhos conseguem se movimentar. Ele parado é um objeto inanimado. Então, quando aquele desenho ele passa a se movimentar, como é que se chama ele? Um desenho animado, ou seja, um desenho que tem vida. Quando eu era garoto, eu pensava que a palavra animado era algo que me fazia dar risada, uma coisa animada. Não, ele está falando assim, ó, o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, um tudo. Ele não tem uma alma diferente. Se ele tivesse, poderia sair. Mas ele é uma alma vivente, um tudo. Corpo, alma e espírito. Deus colocou no ser humano. Então, mais um toque, Ciro. Então, é o resultado do pó, mas o fôlego, que é igual ao quê? A alma vivente. Outro toque? Portanto, a Bíblia declara que não temos uma alma vivente, e sim que somos. Isso é claro, está na Bíblia. Uma alma vivente como resultado da combinação do pó com o fôlego de vida. Pode passar. Então, segundo a palavra de Deus, como surgiu a morte? Né? Mais dois toques aí, vamos lá. Lá em Gênesis 2, 16, 17, diz assim, ó. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer dela, certamente vai o quê? Morrer. Então, o que é que Deus está falando para Adão aqui e Eva? Se você comer dessa árvore aqui, certamente você vai morrer. Você vai ficar mortal. Certo? Então, ó, não coma dessa, está lá tudo no jardim, essa aqui é proibido você comer. Mas Deus deixou ele o quê? O livre-arbítrio de escolher. A escolha era de Eva, correto? Então, certamente você ia morrer. Bom, aqui está dizendo que, para passar assim, que o homem ele é mortal, certo? Mas qual foi a mentira de Satanás? Olha, logo lá no Éden, ele mentiu. Não foi mentira? Ó, Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Pô, Deus falou assim, ó, você vai morrer. A serpente disse assim, ó, é certo que vocês não vão morrer. Tanto que eles descobriram não morreram. Imediatamente não. Mas se abriram os olhos, perceberam que estavam nus, né? Então, naquele momento, o pecado começou a entrar no planeta Terra, através dos meus pais. Então, a mentira da serpente era, você não vai morrer. Esquece o quê? Mesmo que você morra aqui, a sua alma vai sair, você vai ser uma pessoa o quê? Imortal. Vai passar assim. Consequência da mentira nascida pelo homem. Qual foi?
Ó, vamos lá. Quem peca deve morrer. Isso aqui é Bíblia. Outro toque. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e a alma do Filho, né? É minha também. A alma que pecar, essa morrerá, né? Perde a vida, perde o fôlego de vida, fica inconsciente. Faz um toque. O homem é mortal. Faz um toque. Eu sou aquele que vos consola. Deus falando. Quem, pois, és tu? Para que temos um homem que é mortal. Olha quantos versos a Bíblia tem com relação a essa questão. Vai passar assim? O pecado e a morte entraram no mundo. Mais um toque. Está lá em Romanos 5, verso 2. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então, vem a pergunta lá adiante, pode passar? O que é a morte? O que é a morte? Um toque? Vamos lá. Jesus compara a morte a um sono. E eu vi aquilo na Bíblia, é um sono. Né? Quando você deita, você apaga. Quando você acorda, você não lembra de nada, a não ser que você sonhe. Eu já desmaiei algumas vezes, eu era mais novo, eu desmaiei. E recentemente, em 2020, eu fui atropelado por um carro, estava de moto, e esse carro conseguiu me jogar uns 4 metros de distância da moto, que eu caí da moto. Se você me perguntar se eu vi, eu não lembro de nada. Quando eu acordei, que voltei novamente em si, eu estava deitado no chão, no asfalto, cheio de gente ao meu redor, estava com um capacete na cabeça, graças a Deus, e foi o que eu me lembro. Eu só lembro de uma luz que veio na minha direção e depois apaguei. Quer dizer, se eu tivesse morrido naquele momento, foi em 2020, eu não me lembraria de nada. Assim como eu apaguei, voltei à vida, a vida novamente, não morri, né? Mas voltei à minha consciência. Então, aquele período que eu estive no chão, eu não me lembrava de nada. Assim é a morte. Então, Jesus para a morte a um sono. Pode passar assim. A Bíblia compara a morte a um sono mais de 50 vezes. Olha que coisa interessante. Lá em João 11, 11 a 14, pode passar. Ó, com respeito à ressurreição de Lázaro. Isso dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha o que ele fala, o próprio Cristo falando. Mas ou para despertá-lo. Então, se dorme, porque ele vai acordar, né? Então, disseram, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas ele supunha que estivesse falado do repouso do sono. Olha só que interessante essa conversa aqui. Então, vou repetir aqui. Isso dizia, e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Falar sobre a morte aqui. Mas ou para despertá-lo. Só que eles falaram os discípulos, se está dormindo, então está salvo. Porém, ele falou assim, com respeito à morte de Lázaro. Mas ele supunha que eles falaram do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Você acha que se Lázaro estivesse no céu, uma observação interessante, se a alma dele estivesse no céu, por que Jesus ia trazê-lo novamente à vida para sofrer aqui nesse mundo? Estava no céu, estava na glória com o Senhor, por que ele voltaria para a terra? Ele podia falar assim, chamar as irmãs, Marta e Maria, Senhor, ele está melhor agora, está no plano melhor. Ele não falou isso. Então, eu vou despertá-lo do sono. Lázaro é muito amigo de Jesus, pode passar assim. Então, o que sabem os mortos? Faz um toque. Eclesiastes 9, 5, 6. Muito claro isso aqui, gente. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Sabemos? Claro que sabemos. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Porque a sua memória está ou jaz no esquecimento. Olha só. Nós sabemos que vão morrer. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles o quê?
recompensa. O que ele está dizendo aqui, recompensa? Jesus prometeu a vida eterna ao seu povo, não prometeu? Se morresse e fosse para a glória, seríamos imortais, seria bom. Mas ele fala aqui, ó, que ninguém, tanto os ímpios, como os que foram salvos, que morreram no Senhor, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, aos nossos dias, o que morreram em Cristo, nenhum deles receberam recompensa ainda, que é a vida eterna. Então, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. O que ele fala ainda? O amor, o ódio e inveja, para eles já pereceram. Olha só. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, os mortos não podem ver, os que se foram, não podem ouvir, não podem sentir. Tem um trecho da Bíblia assim, da Bíblia fala assim, ó, que os seus filhos recebem honras e eles não sabem. Então, se eles tivessem consciência, estariam vendo tudo isso. Mas a Bíblia é enfática em dizer que a sua memória está entregue ao esquecimento. Estão como se nunca tivessem existido. Abraão morreu. Quando Abraão cortar Isaac, Jacó, para receber a herança que Deus prometeu, para eles, o que vão notar diferente, com certeza deve ver a cidade derribada, vai ver uma diferença enorme, porque na época daquele deles não tinha essas coisas. E para ele é como se passasse questão de minutos. A morte não tem tempo. Ela é silêncio total. Tanto faz quem morreu há 10 mil anos atrás, que não tem esse tempo de vida, vamos botar aqui, quem morreu há 6 mil anos atrás, e quem morreu hoje, e Jesus voltasse amanhã, o tempo para eles não existe. Isso é muito claro. Mas um toque sim. Lá no livro de Salmo 146, diz assim, ó, verso 4. Sai-lhes o Espírito, está em letra minúscula. Quando você vê na Bíblia o Espírito Santo, é em letra maiúscula. O Espírito, quando eu falo Espírito, pode ser duas coisas aqui. Pode ser um espírito pagão, demônios, e pode ser o espírito de vida, que é o fôlego que Deus colocou no homem, está lá escrito em Gênesis. Então, sai do espírito, o fôlego de vida, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios, desejos e pensamentos. Pode passar. Então, o que acontece na morte é o quê? É o pó, vemos do pó, menos o que? Fôlego de vida, que é igual à morte. Ou seja, corpo menos o que? Espírito, que é igual ao que? A morte. Pode passar assim. Não sabem coisa alguma. Não tem amor, não tem ódio, nem tem inveja. Você sabe que... Pode passar assim. Quando eu era menino, eu não sei se o Mário passou por isso, mas eu, quando era garoto, a gente foi ensinado várias vezes que as pessoas, quando morrem, vinham mexer com a gente, né? E lá na minha rua, quando a gente morava, a Cida sabe disso aí, algumas pessoas morriam, e quando morriam no verão, era a pior coisa que tinha para a gente, porque nós dormíamos todos no quarto só, eu, Ciro, meu irmão Juarez, minha irmã Dilma, meu irmão Edson, todos no quarto só, e era em dezembro, era um calor terrível aqui na cidade, e a gente cria que a pessoa, quando morria, principalmente que a gente conhecesse, vinha mexer com a gente. Então, a gente ficava dentro de um quarto, com a janela trancada, coberta de lã, de pé à cabeça, com medo, porque nos ensinaram dessa forma que as pessoas vinham mexer com você. Então, aí eu ficava debaixo da coberta num calor, Mário, parecendo um cuscuz suado, com medo, não conseguia dormir. E quando alguém tossia lá, eu aproveitava para levantar a coberta para entrar um pouco de fresca, porque a gente foi ensinado dessa forma. As gerações passadas, elas erram, ao estudar a escritura, não entendem, aí vai a geração que vem depois, não investiga e vai dando sequência ao erro. Isso é algo assim que acontece, infelizmente acontece. Então a gente cria dessa forma. Então a Bíblia vem e desfaz tudo isso. Aí vem a pergunta: eles podem voltar às suas casas? Mas um toque sim. Jó 7, 9 e 10 tem a resposta. Ó.
João 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará sua casa, nem lugar onde habita o conhecerá jamais. Muito claro, né? João escreveu, pode passar assim. Então, Jesus Cristo, ele é o único que tem o poder sobre a morte. O diabo não pode ressuscitar ninguém. Ele não tem poder para levantar ninguém do pó da terra. Ele pode até curar. Pode até curar. Tem poder para isso. Nós conhecemos a história de João. Ele colocou a doença, né? E ele pode colocar a doença, ele pode tirar. Ele pode fazer, ela escreve em Coríntios, que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Então, ele é o autor da doença. Então, Jesus tem poder sobre a morte. Mais um toque. Lá em Apocalipse 5, diz assim, ó, aprende Jesus como o primogênito dos povos. A morte e a ressurreição de Jesus é a primeira importância, pois nos garante que haverá ressurreição dos fiéis para a vida eterna. Maravilha, né? Mais um toque. O ensino bíblico para a solução da morte é a ressurreição, não a reencarnação, né? Não a imortalidade da alma. O ensino bíblico ele é claro. A solução da morte é a voz de Jesus. Quando a trombeta tocar lá em cima, ele não vai pisar na terra. Os mortos que morreram nele vão ouvir a sua voz, que é da primeira ressurreição, e os que ouvirem vão viver. E vão, assim, levantar transformados para encontrar o Senhor nos ares. Lá em Hebreus, mais um toque, 11, 39 e 40, diz assim, ó. Ora, todos estes falam sobre os heróis da fé, e não só os que estavam ali, Moisés, Elias, Abraão, mas todos os heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Todos aqueles que aceitaram Jesus como salvador pessoal. Se Deus fosse colocar os heróis da fé na sua palavra, não tinha livro que coubesse. Então, eu estou ali alguns heróis, né? Como José, como Abraão, como Isaac, como Jacó, né? E muitos outros. Então, diz assim, ó, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa promessa de vida eterna ainda não se cumpriu. E nenhum deles, por mais que morreram na fé e deram bom testemunho, não alcançaram, estão descansando no pó, até que Jesus volte e os levante. Mas um toque, filho? Isaías 26, 19, diz assim, ó, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha só. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Não importa onde e quando ou como eles se foram. O que importa é que a terra vai dar conta dos seus mortos. Muito top. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele enfatiza outra coisa aqui interessante, gente. 4, 14, 16, assim. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, olha só, trará em sua companhia os que dormem. Olha novamente sobre o sono. Em sua companhia os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, né, e ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que morreram no Senhor, né, eles vão ouvir a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, vai descer do céu, e os mortos em Jesus vão ressuscitar primeiro. Se estão no céu, não precisa de ressurreição. Outro toque. O ser humano não possui imortalidade. Mais um toque. Aí vem agora uma resposta para lá interessante. Se eu morro e sai alguma coisa de mim, ela não morre, eu sou imortal.
Então, se há um inferno onde as pessoas vão ficar lá queimando por toda a eternidade, elas são imortais. Isso é muito claro. Mas não é o que a Bíblia ensina. Certo? Então, o homem vai ser queimado, a gente sabe disso, o fogo eterno vai descer do céu, aqui é o ímpio, e ele vai desaparecer. Quer ver uma coisa? Antes de eu ler esse verso aqui, abra sua Bíblia, pode ir lá no livro de Malaquias, capítulo 4, de Malaquias, verso 1 até o verso 3. Acharam? Malaquias 4, de 1 a 3. Diz aqui, ó. Pois eis que vem o dia e arde como forte. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho ou como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte, e não lhe deixará o quê? Nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto na estrebaria. Pisareis os ímpios, perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia aqui prepararei o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, né? Olha só. Então, não vai deixar nem raiz e nem ramo. Aí Paulo escreve a Timóteo, ó. O único, muito claro, o único que possui o quê? Imortalidade. 1 Timóteo 6,16. Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de viver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Então, o único que possui imortalidade é quem? É Deus. Os anjos do céu são imortais. Claro, porque dependem do Criador. Dependem de Deus para serem imortais. Porque se eles fossem imortais por si próprios, o diabo e seus anjos, que foram criados imortais, não morreriam. Deus não ia conseguir destruir isso. Então você vê que não vai ficar nem raiz e nem ramo. O que é uma raiz aqui? O diabo é a raiz de todo mal. E quem são os ramos? Seus agentes, os anjos e os ímpios. Então, a prova é: Jesus morreu por nossos pecados, pagou um preço que era nosso, mas ele é imortal. Ele pagou um preço para que nós pudéssemos ter a imortalidade da alma, que é quando ele voltar. Por enquanto, nós somos mortais. Próximo slide, você pode passar. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó, na primeira carta para os Coríntios, capítulo 15. Pode passar mais um toque. Vamos lá. Então, recebemos o quê? A imortalidade que nos voltar. Olha o que Paulo escreveu. Eis que vos digo um mistério. Gente, a ressurreição é um mistério. Nem todos dormiremos. Está aqui normalmente dormir, ó. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Mas o próximo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Está vendo? Então, nós somos o quê? Mortais. Quando morremos, nós dormimos. Então, porque é necessário, Paulo escreveu, que o nosso corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, ou seja, um corpo que não apodreça, que não venha a feder, um corpo perfeito. E o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Coisa maravilhosa, né? Então, ó, quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se vestir da imortalidade, aí sim, então vai cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então você vê que a Bíblia, ela é muito clara. João 6,54 diz aqui, pode passar. Quem comer a minha carne
meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei aonde? No último dia. Lembra de Maria? Ah, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Ele falou. Olha o que ele fala aqui, em João 6,54. Quem come minha carne e bebe meu sangue. Tem o quê? Isso aqui falando sobre a ceia, né? Este é meu corpo, que é dado por vós. Este é meu sangue, o cálice da nova aliança, que é dado para vocês. Bebam e comam dele todos. Então, a ceia foi um ritual que Jesus deixou. Dois rituais. O batismo, para relembrar a morte e a ressurreição, né? Quando você desce as águas, você levanta, você é sepultado e sai para uma nova vida. Então, esse ritual tem que ser feito até Jesus voltar. E a Santa Ceia é quando nós comemos o pão, mastigamos o pão, simbolicamente, e tomamos o suco da uva. Estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós cremos, né? E quando ele voltar, ele vai nos levantar do pó, estejamos onde estivermos. Pode passar assim. Então, quer falar Jesus com a morte no final do milênio? Ó, o Apocalipse, ele responde, 20, verso 14. Pode passar. Então, a morte e a sepultura foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Vai passar assim. Então, Paulo nos diz que em 1 Coríntios 26, que o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Agora, mais um toque. Lá no último livro também fala, 21, verso 4 do Apocalipse, assim, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem o quê? Dor, porque as coisas passaram. Né? Pode passar, assim. Amém? Eu quero ler com vocês aqui alguns versos ainda para a gente poder encerrar, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16 até o verso 22. Acharam Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16 até o verso 22. Diz assim, vi aí debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade e verdade. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Olha só, pois há tempo para todo propósito debaixo de toda obra que se faz. Aí fala aqui, ó, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove que eles vejam que são em si mesmos como que os animais. Porque o que acontece ao filho dos homens sucede também o quê? Aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Então, se o homem morre e vai para o céu, o animal também morre e vai para o céu. Porque o animal também é alma vivente. A Apocalipse 16 fala sobre isso. Então, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó retornarão. A diferença é que os animais não vão voltar à vida mais. Tudo vai ser novo. O ser humano, não. Os que morreram no Senhor vão levantar para a nova vida, com corpos transformados em corruptíveis. E assim, vamos estar para sempre com o Senhor. O verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os animais para baixo da terra? É a pergunta. Pelo que vi, não havia coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. E quem o fará voltar para ver o que foi depois dele? Ó, lá ainda em Eclesiastes capítulo 12, verso
7 e o verso 13 e 14. Eclesiastes 12, 7, 13 e 14. Diz assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que eu digo, vaidade, despregando, tudo é vaidade. Verso 13. Tudo o que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo mundo, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as questões escolhidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, tudo que tiver a mão para fazer, no sábio Salomão, faze, capítulo 9, verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, ou na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando Ayrton Senna morreu, eu ouvi alguém pronunciar assim: ele agora vai correr lá no céu para o Senhor. Infelizmente, né? Pessoas que não têm o conhecimento falam coisas que, ignorantemente, inocentemente, sem saber. Então, a Bíblia é muito clara com relação às pessoas que dormem. Não há nenhuma consciência. Amém? Agora, gente, olha o que vocês aqui. Amanhã, que Deus nos dê a condição e vida para a gente poder estudar mais um assunto sobre a morte. São 3 assuntos que eu tenho aqui. Vamos estudar uma parábola, que é a parábola mais controversa da Bíblia, que é a parábola do rico e Lázaro. E essa parábola tem trazido muita confusão para o cristianismo moderno hoje. Né? Se você ler a parábola, ela vai bater de encontro com tudo que a gente ensinou aqui agora. Vai bater de encontro mesmo, vai contra o que Jesus ensinou. E interessante é que o próprio Jesus só que ensinou essa parábola, mas ela tem um significado. A gente vai saber o que é a parábola amanhã. A gente vai ler a parábola e vamos tentar identificar o que ela quer dizer, que não tem nada a ver combatendo o que a Bíblia fala. Pelo contrário, ela reafirma o que Jesus realmente falou. Então, que Deus nos abençoe e que amanhã, se Deus permitir, possamos voltar novamente aí para mais um estudo. Amém? Tem 5 Ei, minutos. Salles, Se alguém quiser comentar alguma coisa. eu ia falar justamente sobre Lázaro e o É, rico, mas como você vai dar esse, ah, esse parecer para nós, nossas mentes é tremenda, viu? O Espírito testifica, né? E sobre a questão do arrebatamento de Enoque e Elias, que sim. Enoque, a Bíblia relata que ninguém sabe para onde foi Enoque. Elias, Ele foi arrebatado para o céu. Agora, onde é que está, ninguém sabe. Está que lugar do céu ele está, ninguém sabe. Tudo bem, Elias também. Elias é, foi arrebatado no carro, ele viu uma carruagem, no carro de fogo, né? E Moisés morreu e é, ressuscitou. Isso é a Bíblia, ela relata isso categoricamente. Então, é. lá no Eu vou lhe céu. dizer uma coisa. Não, se Se você a quer ver uma gente. coisa, ó, se você quer ver uma coisa, lá em João, capítulo 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele é muito claro, né? Quando ele tem aquela conversa com Nicodemos, aí ele fala aqui, ó, sobre a questão do nascimento. Aí, no verso 11, ele fala assim, ó, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrestres, não me credes, Jesus falou com Nicodemos. Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Aí ele fala aqui no verso 12 a 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem está onde? No céu. Então, Moisés, Elias e Enoque. Tanto que Moisés está tão vivo que ele apareceu ali no Monte da Transfiguração. Você sabe disso, não sabe? Quando ele falou assim, ó, Deus falou assim, ó, dos que estão aqui vivos, alguns não passarão pela morte, sem que primeiro vejam o reino de Deus. O que ele quer dizer com aquilo? Então, Jesus pega Pedro, Tiago e João, os mais próximos dele, o que é que ele faz? Ele leva até o monte da transfiguração. E lá, o rosto de Jesus é transfigurado, muda de afeição e aparece ali 2 profetas, Moisés e Elias. Olha que coisa interessante. Em uma sessão espírita, que o médium invoca
o espírito, as pessoas não conseguem ver. Não conseguem ver. Só quem vê é o médium. As pessoas ouvem a voz. Os espíritos, na sessão espírita, eles ouvem a voz, mas não conseguem ver a entidade. Deixa eu contar pra vocês aqui rapidinho, já me falou 2 minutos aqui. Eu conheci uma senhora que era espírita. E ela era médium. Estudou a Bíblia, o filho dela estudou cristão, ela estudou a Bíblia, depois ela reconheceu o erro que ela estava. Aí um dia eu perguntei para ela, tive intimidade, né? Tive intimidade com ela, e perguntei a respeito dessa questão. Como ela era médium, se realmente ela via essas entidades. Ela falou que via. Quando o cidadão estava lá pregando no púlpito, ela estava cá no fundo e ela conseguia ver a entidade perto da pessoa. Então, Isaías assim, ó, quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiar, que são pessoas. Então, o diabo se reveste da mesma imagem da pessoa, está em Coríntios, se transforma em anjo de luz, faz o bem, né? Faz o bem, para quê? Para enganar as pessoas. Enganar. Não é Assim, mesmo, não é pai? diferença. Não é? Você vê, ó, quando Saul, que recebeu a ordem divina de eliminar da terra os necromantes, os amalequitas, que eram necromantes, consultavam os mortos, era uma abominação para Deus. Foi a ordem de Deus para Saul. Ele vai lá e matem todos, para não contaminar o povo dele. Não foi assim a ordem, Mário? Foi, a ordem foi essa. Só que Saul fez. Saul foi lá, poupou o rei, não foi? E trouxe o melhor que tinha lá para cá e matou alguns lá. Ele não cumpriu a ordem de Deus. Ele falou assim, ó, a ordem de Deus não foi. Aí isso foi aumentando, chegou um momento que Deus não ouvia mais Saul. Ele falou assim, ó, consultava os profetas, Samuel já havia morrido, ele consultava o Urim, o sacerdote, não havia resposta, ele perdeu a noção, o Espírito do Senhor se afastou dele. Então, o que ele fez foi consultar a feiticeira, lá em Endor, e foi lá. Declarou a morte dele, coitado. Hã? Declarou a morte dele, aí foi a fatalidade. Não foi? Ele foi lá, consultou a feiticeira, aí a feiticeira falou assim, ó, você quer que eu faça subir quem? Olha só, subir de onde? Da terra. Ah, faz-me subir Samuel. Né? Faz Samuel. Aí quando ela faz aquela invocação, aí ele fala assim, o que é que você vê? Ela fala, eu vejo um ancião subindo em encontro numa capa. Olha só. Observe que ele não viu, porque a mediunidade, só quem vê é o médium. Mas ele ouviu, ele conversou com o suposto Samuel, que não era Samuel, ele sabe disso. Era o próprio diabo ali, encarnado, né? Para enganar quem? Enganar ele. Então, o que acontece hoje? Então, quando você está parado do Rick Lázaro, você vai encontrar, você vai ver que realmente a palavra choca, Neide, com os ensinamentos da Bíblia. Ela choca direto. Terça-feira aqui, não, segunda-feira aqui, eu reuni um pessoal que ia estudar sobre a palavra. Ele entrou aqui no templo e a gente reuniu. Rapaz, a gente fez uma confusão na cabeça do povo. E o povo ficou enrolado para saber qual a interpretação da parábola que chocava com o que nós havíamos estudado. Então, já que você perguntou, é isso que a gente vai estudar amanhã. E desvendando o mistério da palavra. Para suavizar o coração dela, é sair em João capítulo 14, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou vos preparar lugar. E se eu vou e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bem, Mário. Então, uma prova que eles estão onde? No pó. Né? Olha, não se turbe o vosso coração. Não é isso, Mário? Em Deus e em mim. Na casa qual é? Quantas moradas? Muitas. E eu vou preparar lugar. Quando eu preparo lugar, eu falei, eu vou vir. Vocês estão no céu, sabe onde eu vim aqui na terra? Eu vou voltar, vou tirar do pó da terra, e vocês vão encontrar comigo nos ares, e vou levar vocês para quê? As mansões celestiais. Isso é muito claro. Então, Neide, é prova inequívoca que as pessoas, quando morrem, estão inconscientes que não vão para o céu. Isso é um erro terrível no cristianismo. Eu falo para você, porque ninguém me falou, não. Eu já participei de vários funerais cristãos, evangélicos, e que as pessoas batem na mesma tecla. Fulano
está no céu. E isso não é bíblico. Só mostrar Não. quando eu voltar. Amém? Amém. Amém. Obrigada. Amém. Vamos encerrar com a oração, pedir a Mário que ore por nós aí. Vocês vão seguir no devocional, porque eu vou cuidar da minha vida profissional agora. Amém. Nosso Mário, Deus, ora meu pra gente. Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu te agradecer, Senhor, mais essa rica oportunidade, Pai, estarmos tudo a tua palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ouviram, todos aqueles que vão ouvir ainda, Senhor. Que Amém, sejam Senhor. impactados pela tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai. Amém, Jesus. Cidas, Cessares, abençoa Amém. todos eles, ó Pai. Dá um dia de vitória, Senhor. Protege, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. Sê conosco, Amém. Pai. E que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. A Para gente pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.